pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvana Todeschini, artesã parceira da Círculo, e estamos aqui novamente para mais uma aulinha. E dessa vez eu trouxe para vocês um chale muito lindo, todo colorido, mas com cores suaves. Detalhe do acabamento aqui com esses pomponzinhos na ponta, que é bem fácil de fazer. Eu vou ensinar tudo para vocês. Ele é reto aqui em cima, como vocês podem ver, ó, ele é reto. É como se ele fosse uma meia-lua, porque ele é redondo. Ó, uma meia-lua, metade de um círculo. E vocês podem fazer ele do tamanho que vocês quiserem, tá? Eu fiz ele menorzinho, porque eu usei só 2 novelos do fio Dolce, mas vocês podem fazer ele maior, tá? Então, pode continuar os aumentos na sequência que eu vou mostrar aqui para vocês na aula. E ele pode ficar muito grande, ele pode ficar um chale, aquele chale enorme que cobre todo o corpo, ou ele pode ficar esse mini chale, né? Porque ele ficou um mini chale, ele vai mais nas costas e na frente, mas mesmo assim ficou muito bonito. Gostei bastante, vocês podem usar como gola, né? Como vocês viram aí nas fotos que eu acabei de postar, antes da abertura aqui da nossa aulinha. E ele fica tão bonito quanto, tá? Então, são duas formas de usar. E do mesmo jeito ele fica com essas cores suaves. Eu vou mostrar pra vocês o fio que nós usamos. Que é este fio aqui, ó. Que é o Dolce. Eu tenho aqui um novelo numa outra cor, que também são cores suaves. Ele é matizado com essas cores suaves. Aqui tem um pêssego, um pouquinho verde, um creme, também fica maravilhoso, também fica um resultado lindo, tá? Essa cor aqui, se vocês quiserem gostarem mais dessa do que dessa, essa cor aqui é a 9633 e esta outra cor aqui, esta outra cor então é a 9617. Eu usei 2 novelos inteiros, tá? Então eu desenrolei 2 novelos para fazer esse chale que ficou com 45 centímetros de comprimento, se a gente contar daqui do centro até a ponta dele aqui. E ficou aqui na abertura com 90 centímetros, tá? Nessa parte reta, 90 centímetros. Lembrando que quanto mais carreiras vocês fizerem, maior vai ficar essa parte, tá? Então, o centro aqui, que seria o raio, então, conforme vocês vão aumentando as carreiras aqui, ele vai aumentando essa largura, tá? E vai ficando mais comprido. E tem alguns segredinhos para ele não ficar todo embolado e para que ele não feche também feito um chapéuzinho, ok? Então, a gente vai iniciar, como eu já disse, aqui pelo centro do trabalho, tá? Então, nós vamos iniciar aqui, ó, pelo meio e vamos trabalhando em carreiras de ida e volta, sempre meia-lua, para formar o chale. Temos 3 tipos de trocas de ponto, sempre com ponto alto, mas aqui, ó, começamos só com ponto alto. Aí, a gente vai trabalhar com ponto alto trançado, que tem esse efeito bem bonitinho aqui. Depois, 2 pontos altos e 2 correntinhas separados e carreiras de pontos altos. E o ponto alto cruzado, nós vamos usar bastante ele aqui também, ó. Então, a gente vai estar sempre repetindo. Depois, aqui vai uma sequência, ó, de pontos altos cruzados até o final aqui, tá? Que dá esse efeito bem bonito. Deixa eu pegar uma cor mais clara aqui, ó, para vocês verem como ele fica com esse efeito bonito. Esse efeito trançado, como se fosse uma treliça, né? E dá um efeito bacana também pro chale e fica bem diferente, tá? E depois o pomponzinho que eu vou passar pra vocês, ok? Então, vamos lá. Vou trabalhar aqui, então, com essa cor, porque eu usei os 2 outros novelos que eu tinha pra fazer o chale aqui completinho, tá? Então, vocês vão iniciar com o anelzinho mágico. Anel mágico, e vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 8 pontos altos, tá? Então, ó, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou trabalhar aqui dentro ainda mais 7 pontos altos. 2, ó, 1, 2, tudo dentro do anelzinho mágico, tá? 3. Então, olha, com as 3 correntinhas que a gente subiu,
mais 7 pontinhos altos, eu vou ficar com 8 pontos altos dentro do meu anelzinho mágico. Aí, eu vou fechar esse anelzinho, como a gente tá acostumado, puxando a sobra aqui, né? Então, quando vocês terminarem aí os 8 pontos altos aqui dentro da argolinha, eu puxei o meu fiozinho aqui e já vou conduzir ele no meu trabalho aqui para que ele fique mais amarradinho, tá? Para que a gente não corra o risco dele soltar aqui no início. Então, eu vou subir 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Eu esqueci de falar para vocês que eu estou usando a agulha de número 8, tá? É uma agulha um pouquinho mais grossa e o fio também é um pouquinho mais espesso, então eles conversam muito bem. Então, agora eu vou trabalhar as 3 correntinhas, vou voltar aqui, ó, no pezinho daquele ponto alto que eu acabei de fazer e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, para cada ponto alto agora de base, vocês vão trabalhar 2 pontinhos altos. Então, nós começamos na primeira carreira com 8 pontos altos. Nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar, então, 2 pontos altos para cada ponto alto de base e vamos dobrar, então, o número de pontos aqui para 16 pontos. 2 para cada um, ok? Já estou chegando aqui no final. Ó, aqui são as 3 correntinhas iniciais, ela fica mais difícil para trabalhar, mas a gente vai trabalhar aqui dentro da cabecinha. Vocês vão trabalhar dentro do próprio ponto alto, tá? Não precisa, nesse caso aqui, a gente não precisa trabalhar pegando correntinha de trás, nada disso. Ó, ele fica dentro do próprio pontinho aqui, ok? Vai virar o trabalhinho novamente. E agora, todas as carreiras, elas são trabalhadas em pontos altos. Então, sempre que for iniciar uma carreira, vai ser 3 correntinhas iniciais. E como aqui é a lateral do nosso chale, é a parte que fica reta, tanto no início quanto no final, sempre vai ter que ter 2 pontos altos em sequência, tá? Então, ó, já tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Venho aqui para o segundo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Agora, nós vamos começar a carreira de cruzar os pontos. Nessa terceira carreirinha, a gente já vai cruzar os pontinhos, tá? Então, eu venho aqui, ó, tem aquele grupinho de 2 pontos altos. Eu vou pular o primeiro ponto alto, venho aqui, ó, no segundo, trabalho um pontinho alto, volto aqui, ó, para o primeiro ponto e trabalho um ponto alto. Então, eu cruzei aqui os meus 2 pontinhos altos, tá? Vou novamente aqui, ó, tenho mais 2 grupinhos, eu pulo o primeiro ponto alto, vou para o segundo, faço o meu ponto alto, dou a laçada e volto aqui atrás no primeiro pontinho que eu pulei e trabalho o meu ponto alto. Então, a gente está cruzando os pontos altos aqui, tá? Então, 2 pontos altos em sequência junto, isso aqui não vai mudar em nenhuma das carreiras, tá? E aqui nós vamos cruzar os pontos até chegar aqui no final e ficar sobrando apenas os 2 últimos pontos altos, ok? Então, chegamos aqui ao final, serão aqueles 2 pontos altos normais, sem cruzar, tá? Aqui são as 2 correntinhas, você precisa trabalhar certinho dentro do ponto. Em todos os pontos altos aqui, a gente vai trabalhar dentro do próprio ponto, tá? Não precisa pegar a argolinha da frente, a argolinha de trás, nada disso, tá? E vai terminar, então, essa terceira carreirinha. Ó, ele já vai ficando aqui com uma meia lua. Vai virar o trabalho e, como eu disse, sempre, em todas as carreiras, vai subir 3 correntinhas e trabalhar mais um ponto alto, que é para ficar com os 2 pontos altos aqui na lateral, tanto no início quanto lá no final. Agora, nesta próxima carreirinha, nesta quarta carreirinha, nós vamos trabalhar uma sequência de pontos altos, tá? Então, tem aqui, ó, nesse espaço entre o ponto cruzado e o outro, eu trabalho 2 pontos altos. Trabalho um ponto alto para cada um dos próximos 2 pontinhos aqui, que são aqueles pontos que nós cruzamos. Então, essa carreira vai ser uma carreira de aumentos, tá? Porque eu vou estar aumentando aqui, ó, os 2 pontos altos, eles se correspondem aqui, mas aqui no meio eu vou estar acrescentando 2 pontos altos em cada um dos espaços que eu tenho, tá? Então, ó,
onde tem o pontinho cruzado, vai manter a sequência de 2 pontos altos. E entre os espaços, eu vou trabalhar os meus 2 pontos altos. Ok? Então, até chegar ao fim, fazendo dessa forma aqui, 2 pontos altos nos espaços e 2 pontos altos, um para cada pontinho da carreira de base. Então, ele vai ficando assim. Olha essa cor como é linda também, né? Então, virou o trabalhinho aqui agora. Vai fazer o seguinte, vai fazer as 3 correntinhas, como sempre, um pontinho alto. E agora, a gente vai cruzar novamente os pontos, tá? É a mesma coisa, vocês vão trabalhar aqui, pula o próximo pontinho alto, o próximo grupo de ponto alto e cruza os pontinhos, tá? Então, é só manter a mesma sequência aqui agora, de cruzar os pontos, sempre pulando o próximo, o seguinte e cruza, tá? Então, agora nós vamos aumentar a quantidade de pontos altos cruzados, porque nós aumentamos 2 pontinhos ali na lateral, entre os espaços para cada um dos pontos. E vocês vão fazendo isso aqui agora até o final, até chegar aqui nos 2 últimos pontinhos altos. Vai trabalhar eles normais, um ponto alto sobre ponto alto para cada um deles, para ficar igual a lateral. E nós já vamos, então, para a nossa quinta carreirinha. 1, 2, 3, 4, 5 para a sexta carreirinha. Então, olha, ele está ficando desta forma aqui, tá ficando bem bonitinho, né? Ele já vai ficando bem retinho aqui. E tem um segredinho, se vocês estiverem fazendo e vocês perceberem que ele tá abrindo demais, tá ficando muito aberto, ele não tá ficando retinho aqui, tá ficando assim, vocês trabalhem carreiras sem aumento, tá? Pode repetir essa carreira, por exemplo, para que ele se ajuste. Se perceber que tá faltando, que ele tá fechando, vocês podem colocar uma correntinha entre os espaços aqui, que você vai aumentar e vai abrir o seu trabalho, tá? Então, a gente vai agora para a sexta carreira. A sexta carreira, ela é em pontos altos. Vamos começar novamente da mesma forma, 3 correntinhas, desculpem, e um ponto alto. Aqui, ó, eu vou trabalhar 2 pontos altos entre um espaço dos pontos cruzados, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos entre o próximo espaço. Uma correntinha, pulo os 2 pontinhos cruzados, 2 pontos altos no próximo espaço. Então, essa carreira ela é diferente porque ela é parzinha de 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 pontos altos, e assim eu vou fazendo até chegar lá no final, onde eu vou ficar com os meus 2 pontos altos finais, que eu vou trabalhar a sequência, ponto sobre ponto, e entre o espaço aqui eu vou trabalhar 2 pontinhos altos e finalizar com os 2 pontinhos aqui, ok? Então, ele vai ficar desta forma aqui agora, tá? Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar pontos altos em todos os espaços. Então, é ponto alto sobre ponto alto. E na carreira seguinte, nós vamos fazer os pontinhos cruzados novamente, ó, como tá aqui nessa sequência, tá? Ó, essa carreira aqui que nós acabamos de fazer. Aí, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Vamos fazer uma carreira de pontos cruzados aqui, ó, novamente, tá? Pulando os 2 pontinhos aqui de base, como a gente fez lá, sempre cruzando os pontos, todos os pontos altos. Vai repetir essa carreira que nós acabamos de fazer aqui, tá? 2 pontos altos, uma correntinha, ó, 2 pontos altos, uma correntinha. Vai trabalhar de novo uma carreira de pontos altos na sequência, ponto sobre ponto, nos espaços, ó, 2 correntinhas. Então, no espaço entre os grupinhos de 2 pontos altos, trabalha 2 pontos altos, cruza novamente, e aí, a partir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a partir da 12ª carreira, a gente não muda mais os pontos, tá? Ó,
A partir da 12ª, vocês vão trabalhar ponto cruzado sobre ponto cruzado. Então, ó, aqui tá cruzado. Na sequência, você vai cruzar o ponto, vai pular o primeiro ponto alto, trabalha o ponto alto seguinte, volta com a sua agulha, cruza pro pontinho que você acabou de pular e vai fazer pontos altos cruzados. São 12, então você vai fazer a 12ª, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras de pontos altos cruzados. Se você perceber nesse processo aqui que o seu trabalho está fechando, porque quando vocês terminarem esta carreira aqui, ó, que é aquela carreira de pontos altos, a 11ª carreira, o seu trabalho ele vai estar bem babadinho assim, ó, ele vai estar bem sobrando para não ficar retinho aqui. Ele vai estar, se você deixar a parte aqui, ó, a parte de baixo retinha, ele vai sobrar aqui na parte em que ele é redondo, tá? Então, né, isso na 11ª carreira. Aí vocês vão começar a trabalhar ponto sobre ponto desse ponto alto cruzado, ele vai se ajustando. Caso você perceba que ele começa a querer fechar, que é o que aconteceu comigo aqui, ó, na 10ª. Ó, eu já tinha feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, quando eu fui fazer a minha 7, 8. Quando eu fui fazer a 9ª e a 10ª carreira de pontos altos cruzados, ele começou a fechar. Aí eu só aumentei entre cada pontinho uma correntinha. Ele já abriu novamente e já se ajustou novamente. Então, usem o recurso da correntinha, tá? Caso você perceba que ele comece a fechar. Pode ser que aconteça com você, ele fica tão abertinho aqui nessa 11ª carreira, que quando você for fazendo, ele vai ajustando e não vai faltar ponto, tá? Mas caso falte, é só acrescentar uma correntinha entre cada grupinho de pontos altos cruzados, ok? Então, no total, nós temos nesse chale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras apenas, tá? E aí, nós finalizamos, então, com o pontinho aqui, com esse pompom, que fica um acabamento bem bacana, dá um movimento pro chale, ele dá um charme e um movimento, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, nessa amostrinha que a gente tem, como que eu fiz esse acabamento. Vocês vão acabar no ponto alto cruzado, né? Então, a gente faz de conta que aqui eu tô no ponto alto cruzado. E vocês vão fazer esse acabamento, então. Então, ó, vai acabar a carreirinha aqui. Vocês vão trabalhar 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Puxa a laçada, mais ou menos na altura de um dedo, tá? Dá a laçada como se você fosse fazer um ponto alto. E volta aqui, ó, na 5ª correntinha. E puxa a laçada. Uma vez. Mais uma vez, dá a laçada. Volta no mesmo espaço, puxa a laçada 2 vezes, mais uma vez, puxa a laçada, volta no mesmo espaço 3 vezes, tá? E aí sim você tira todas essas laçadas que são, ó, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7 laçadas, você vai estar na agulha. E aí você tira todas elas de uma vez só, ó. E fecha com uma correntinha, tá? Então, fechou aqui. Volta aqui, ó, na 4ª correntinha, ó, é aqui onde nós trabalhamos todas as laçadas. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, na 4ª correntinha e faço um ponto baixo. E faço aqui agora 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo um espaço, aqui eu vou pular esses 3 próximos pontos altos para vir aqui no espaço entre um grupinho de pontos altos e o outro, e vou fazer um ponto baixo. Repito, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, puxo a minha laçadinha, dou a laçada, volto aqui, ó, na 5ª correntinha, coloco a agulha, puxo a minha laçada. Uma vez, fiquei com 3 laçadas, laçada novamente no mesmo espaço, puxo a minha laçada, fiquei com 5, laçada novamente, puxo no mesmo espaço, puxo
e fiquei com 7, ó, 2, 4, 6, 7 laçadinhas. Tiro todas elas de uma vez, um ponto baixo, ou uma correntinha, né, uma correntinha, volto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no quarto elo da correntinha, um ponto baixo, e trabalho novamente 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e venho aqui, ó, no meu espaço, entre um grupinho de pontos altos e outro, e faço um ponto baixo. Ele vai ficando desta forma aqui, com esse movimento, fica um pomponzinho bem fofinho. É um acabamento legal para vocês usarem aí, porque ele fica bem fofinho, a agulha grossa, né? Então, fica bem fofinho. E aqui, depois, quando vocês terminarem de contornar toda a abertura do chale, toda a volta aqui, a meia volta do chale, vocês vão chegar aqui do outro lado, tá? Que é onde vocês vão fazer um pontinho baixo e finalizar, certo? Aí, vocês vão trabalhar aqui agora para deixar esse chale retinho. Então, acabei todos os meus pompons aqui, cheguei aqui no final, fiz o meu pontinho baixo, aí agora tem esta lateral aqui para ser trabalhada. Eu vou trabalhar da seguinte forma, tá? Então, finalizei, faço uma correntinha, venho aqui dentro da perna desse ponto alto, faço um ponto baixíssimo, ó, passo aqui por dentro. Uma correntinha, venho para a próxima perninha do ponto alto e passo um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui, ó, próxima perninha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, venho aqui pro próximo, um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo agora em toda a lateral aqui do nosso chale. Olha como ele vai ficando retinho, tá vendo? Ó, a diferença aqui é onde a gente não fez ainda e aqui é onde eu já fiz. Como ele vai ficando retinho, apenas fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Chegou aqui no fim, ó, bem no início da onde está o início, o nosso pontinho, o nosso anelzinho mágico. Vocês vão fazer um pontinho, uma correntinha, passa, pula o anelzinho mágico e continua trabalhando em toda a lateral aqui do seu chale. Ele vai ficar retinho, vai ficar com um acabamento bacana, porque provavelmente você vai chegar aqui numa outra cor e ele fica certinho assim, ó. Como o meu aqui ficou com a cor marrom. Por exemplo, o meu deu um acabamento no marrom aqui, ó. Ficou muito legal, tá? E aí, tá pronto o nosso chale, gente. Se vocês quiserem, aqui eu contei até a 21ª carreira, né? Se eu não me engano, são 21. Se vocês quiserem, vocês podem continuar fazendo mais carreiras. E aqui, que é onde a gente faz aquele aumento, porque a gente coloca aquela correntinha entre os espaços, e depois faz os 2 pontos altos dentro desse espaço, ó, que é o aumento, vocês podem fazer. Esta carreira aqui, na verdade, é a carreira de aumento. Então, vamos supor que você vai fazer ainda mais umas 5, 6 carreiras. Você pode parar aqui na 21ª, fazer uma carreira de pontos altos, acrescentando 2 pontos altos aqui entre os espaços, ó, entre os espaços de ponto alto cruzado, e aí começar e voltar a fazer o ponto cruzado e fazer quantas carreiras vocês acharem necessário, porque quando vocês aumentarem aqui, ele vai abrir o chale e você vai poder voltar a trabalhar ponto sobre ponto, que ele vai se ajustando novamente, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida, pode me chamar, tá? Nas redes sociais, pode me chamar lá no Instagram, Silvana Todeschini ou Artsil _, aqui no Facebook, tá? Podem deixar aqui nos comentários também, se vocês tiverem dúvidas, porque a gente tá aqui e a gente vai responder com certeza, tá bom? E se vocês fizerem, não esqueçam de mandar foto para que a gente possa ver o trabalhinho de vocês. Marquem o São José, me marquem e marquem a hashtag Sempre Círculo, tá? E saiam por aí arrasando nesse chale. Lembre-se que ainda dá para fazer para presentear a mamãe, que é no próximo final de semana, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia, pela presença e até o próximo. Tchau, tchau.